Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à quinta parte da reforma do meu apartamento na Adopt Me. Aliás, é o sexto vídeo que eu faço dessa reforma porque o tour eu não reformei nada. Então, basicamente, hoje nós iremos reformar um outro cômodo desse apartamento. Antes da gente começar a reforma em si, eu gostaria de falar para vocês algumas coisas. No vídeo passado, eu apontei muitas coisas que eu queria ter reformado, mas não reformei, entenderam? Que eu não tinha dinheiro suficiente, então eu vou mostrar aqui pra vocês tudo isso consertado, né? Vamos começar aqui por essa parte. Assim, aqui na cozinha eu adicionei um forno para pizza e para donuts, gente, porque como vocês podem ver aqui, eu tinha os materiais, mas jogando eu vi que eu não tinha esses fornos, então eu tirei o forno que tava aqui e coloquei esses dois aqui, porque eles vão ser bem mais úteis e eficientes e eu tinha que ter eles, ao meu ver, né? Então, por isso que eu coloquei eles aqui. Subindo para o quarto dos meus pais, eu falei pra vocês que iria colocar laptops, então eu coloquei aqui um laptop pra minha mãe e um laptop aqui pro meu pai substituir. E também, essa daí era a única substituição que eu precisava fazer. Eu só vou adicionar mais um laptop aqui, porque eu acho que dá pra adicionar, né, gente, mais um laptop. Meu Deus, é porque ele é muito chato. Se você não colocar a palavra... Ué, eu não tinha colocado. Aqui, pera aí, gente, deixa eu trancar aqui minha casa, deixa eu ver. Notebook. Galera, eu acho isso tão chato que se você não colocar do jeitinho que eles querem, não dá certo. Aí é uma coisa bem ruim. Pronto. Aqui, mais um. Deixa eu desligar. Pronto. Deixa eu desligar. Pronto, desligou. Então eu adicionei agora esses laptops, que eu acho que eu tinha falado no vídeo passado que eu ia adicionar. E a maioria das coisas eram do quarto da minha irmã, gente, que faltou na reforma, então eu vou mostrar aqui pra vocês tudo isso. Começando por aqui, eu adicionei aqui o gelágua e também adicionei isso daqui, que é uma máquina de donuts. Ou de donuts, de milkshake, cara. De milkshake, pessoal. Aqui, ó, essa máquina de milkshake. E também esse hot dog e batatas fritas. É basicamente um pratinho de hot dog e batata frita. Porque, galera, mesmo que não tenha pipoca, porque eu procurei aqui e não achei máquina de fazer pipoca. Mas, mesmo que não tenha pipoca, eu coloquei isso daí porque eu acho que tem que ter lanche, né? Em cinema tem que ter lanche. Se não tiver lanche, qual é a graça? Não é mesmo? E também eu coloquei aqui aquilo que todos vocês esperavam. O manequim! Eu coloquei aqui o manequim, gente. Eu coloquei, substituí o computador pelo manequim. Eu vou aqui, a gente pode colocar um traje, mas depois, gente, eu vou gravar um vídeo com a minha irmã, não sei exatamente ainda de que jogo que vai ser, mas depois eu chamo ela pra cá e a gente vai ajeitar esse manequim, né? Porque como é o quarto dela, eu não quero colocar nada aqui. E bom, pessoal, essas eram as reformas que eu fiz depois daquele vídeo, né? Aquelas mudanças que eu tinha dito pra vocês que ia fazer. E agora, o quarto em questão que nós estaremos reformando vai ser esse daqui. Esse quarto aqui, gente, ele é um dos mais bagunçados e claramente eu não sabia o que estava fazendo, né? É porque, pessoal, é como eu disse pra vocês, eu acho que eu já disse em um dos meus vídeos. A casa é tão grande que às vezes você fica sem ideia do que exatamente colocar, entenderam? Você fica sem ideia do que colocar, entenderam? Então, acabou que ficou desse jeito. Eu fiz um labirinto aqui que claramente ficou péssimo e ainda tem esses outros dois cômodos, mas eu vou explicar pra vocês o que eu farei aqui, qual é a ideia inicial, né, e o que que eu vou exatamente fazer. Eu estou pensando em transformar essa área que eu mostrei pra vocês em um quarto para visitas, pessoal. Eu sei que não é uma ideia muito inovadora, nem nada desse tipo, mas eu tô pensando em transformar em um quarto para visitas, porque eu acho que é uma coisa que tem que ter aqui. E eu também queria falar algo pra vocês. No caso aqui seria o quarto de visitas e aqui seria o banheiro. E eu faria aqui uma área de coisas diferentes. Eu tava pensando em usar, por exemplo, aqui nas coisas, a aba de mobília de corrida, pessoal. Porque pra quem não sabe, eu gosto de corrida, né? Então eu tava pensando em utilizar, sei lá... Não, não é isso aqui.
Sei lá, dá pra fazer alguma coisa, ó, com esses pneus aqui. Uma pista de corrida, mas eu não sei exatamente qual seria a serventia, né? Então esse é o problema, não tem a serventia. Primeiramente que não dá pra você colocar veículos dentro de casa. Já começa daí, né? Não dá pra você colocar veículo dentro de casa. E fora os problemas, né? Mas a gente deixa isso daí pra depois, né? O fato que vai ser um quarto de visitas aqui e não tem essa. Vai ser isso daí mesmo, tá, pessoal? Então, pra começar, acho que esse aqui vai ser o melhor antes e depois, né? Porque, sinceramente, olha esse antes. Essas paredes, esse monte de pão aqui, gente, já veio. Eu tô falando pra vocês, a única coisa que eu coloquei aqui foram essas barreiras aqui, essas paredes pra fazer o labirinto. De resto, eu não coloquei nada. E a gente vai começar do jeito clássico, né? Tirando o lixo que tem aqui, no caso, tudo isso, pelo amor de Deus. Pronto, pessoal, já anoiteceu aqui, eu já tirei todas as coisas que estavam aqui, né? Era bastante coisa, mas eu já tirei. E dessa vez eu vou começar de um jeito um pouco diferente. A primeira coisa que eu vou mudar vai ser o papel de parede, porque como vocês estão vendo aqui, não dá pra ver a diferença do quarto com esse papel. Então vamos mudar logo o papel de parede para um papel de parede diferente. Não gostei muito desse. Tinta cinza claro. Caramba, mas esse daqui custa 50. Por quê? Qual é o problema do cinza claro? Por que tem que ser desse jeito? Gente, eu acho que eu nunca tinha rodado tudo, né? Mas pelo amor de Deus. 10 mil esse papel de parede. Olha que coisa feia. Como que um negócio feio desse pode custar 10 mil? Esse daqui eu até entendo. Olha que coisa chique, galera. Olha que coisa linda esse papel. É uma coisa bem melhor, detalhado, bonito. Ok que ele custa 5 mil, mas esse papel aqui, 10 mil, olha, é uma coisa. Que falta de gosto bom, né? Que mau gosto foi esse. Coisa triste. Galera, já mudei aqui o piso também, né? Já mudei todos os cômodos e aproveitei e mudei as portas. Eu sei que a ordem tá bem estranha desse vídeo, mas fazer o que, né, gente? Então, eu vou começar já pelo quarto de visitas em si, né? É porque a gente também tem que pensar. Eu já fiz uma sala de estar e de estudo no quarto dos meus pais, né? Já fiz uma cozinha e área para pets na área do meu quarto, cinema na área do quarto da minha irmã. E agora a gente tem que decidir o que vai colocar aqui, né? Então, eu vou fazer aqui as reformas e já volto com vocês. Galera, eu terminei aquela primeira parte lá da frente. Eu gostaria de fazer uma declaração antes de mostrar pra vocês o resultado que ficou. No final das contas, eu decidi fazer por algum motivo um bosque, porque teve uns materiais lá que eu achei muito bonitos, mesmo que seja muito aleatório. Depois eu vou dizer pra vocês o que eu tô pensando em fazer com a ideia da pista que eu falei pra vocês. Mas eu fiz meio que um bosquezinho, gente. Eu gostaria de fazer o quê? Parece que a reforma ficou preguiçosa nessa parte, porque é muito aleatório, entendeu? Mas entendam que eu não tenho mais o que fazer nesse apartamento, gente. Todos os cômodos que já eram normais, padrões, né, que a gente geralmente tem na casa, eu já coloquei, então eu não sei mais o que colocar. Então eu fiz um bosque. Só que, gente, eu acho que de todas as partes da reforma, essa daqui deve ter sido a mais cara, gente. Tô roubando dinheiro todo. Vocês não têm noção do quanto dinheiro que eu gastei nessa parte da reforma. Então eu vou mostrar pra vocês e ainda vou ter que conseguir um pouquinho mais de dinheiro pro quarto, tá, pessoal? Foi assim que ficou o bosque, gente. Eu misturei esses elementos aqui que eu achei muito bonitos por algum motivo. Misturei do Safari com o High Fantasy. Isso aqui não é exatamente um banco, gente. Isso daqui é uma mesa, tá? Aí, basicamente, eu botei isso aqui, gente. Eu fui metendo umas coisas muito aleatórias só pra deixar com esse aspecto mais natureza e mais bosque mesmo. E por isso que ficou desse jeito. Eu mudei o chão e talvez eu mude a parede, mesmo ela tendo custado um rim. O que pra mim é uma grande pena, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, que negócio caro. Entendeu? Que negócio caro foi essa parede. Então, agora a gente vai partir pra, de fato, o quarto das visitas aqui, pessoal. Isso aqui, gente, foi tão caro que vocês não têm noção. Muito caro. Então, assim, lembrem-se que decoração não é o meu talento. Então, eu tentei, gente. Eu tentei e
Vamos ver como é que vai ficar. Agora vamos começar aqui no quarto. Eu vou colocar uma cama, vou colocar também berços, porque eu acho que berço, gente, é uma coisa que tá faltando na reforma. Vocês veem que, por exemplo, no meu quarto, no quarto da minha irmã, não tem berço. E eu acho que, assim, é importante ter berço. Então eu vou colocar aqui berços pra melhorar a situação. Também vou colocar caminha pra pet. Eu acho que, na verdade, caminha pra pet não é tão necessário assim, porque caminha pra pet já tem lá no espaço pra pets, mas eu vou tentar colocar também umas cores neutras, porque eu acho que assim fica melhor pro quarto de visitas, né? Já que é um quarto pra visitas, não é um quarto pra uma pessoa específica. Então eu vou tentar fazer isso daí. E por último a gente vai fazer o banheiro juntos, que o banheiro pela primeira vez não tem nada, né? Então vamos lá. Galera, já terminei o quarto de visitas e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Tadã, ficou assim, gente. Eu decidi usar essa paleta de tons mais claros com esse azul mais escuro. Eu coloquei aqui essas molduras. Aí eu botei, gente, eu não botei cama de casal, eu botei 2 camas solteiras juntas, porque assim dá pra 2 pessoas dormirem mesmo, né? Porque se for só uma, assim, só vai dar pra uma pessoa dormir. Não sei porque que eles fazem isso. Aí botei essas luminárias nesse tom, mas eu vou desligá-las aqui, né? Porque tá de manhã, não precisa disso. E também comprei os berços, como eu disse, os berços não dá pra mudar de cor, né? Então eles ficam desse jeito mesmo. E foi isso, pessoal. Eu gostei bastante de como ficou. Acho que ficou bom. Acho que uma pessoa gostaria de ficar aqui, né? E agora, antes da gente mover pro banheiro, né? Pra poder fazer a reforma do banheiro, vou só ver se a gente consegue mudar. Galera, foi caro. Vocês viram quanto que foi, né? Foi caro, mas o que a gente não faz, né, de sacrifício pra deixar tudo bonito, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Por exemplo, essas ondas aqui. Já dá uma coisa melhor, né? Já dá uma modificada no ambiente. Vai ser esse daqui. E pronto, pessoal. Agora já temos esses 2 espaços terminados. E agora que nós já terminamos eles, vamos passar para essa área do banheiro, né? Onde basicamente eu não sei se eu vou conseguir enfiar a tal jacuzzi, né? Que a gente sempre coloca, porque só a jacuzzi é o espaço desse banheiro. Mas eu vou tentar enfiar tudo aqui de um jeito que fique bom. E também vou cuidar do meu pet, né? Porque olha só o tanto de necessidade que o bichinho tá aqui precisando realizar, né? Coitado. Então vamos continuar a reforma. E eu vou mostrar um pouquinho da parte do banheiro, tá, pessoal? Bom, galera, eu terminei o banheiro e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou a mesma coisa, gente. Ficou a mesma coisa de todas as vezes. A única coisa diferente é que agora tem o espelho, eu botei uma flor e a luminária de pinguim, gente. Vocês já estão tão acostumados a ver ela aqui que já virou clássica, entendeu? Sempre tem essa luminária. E aí eu consegui colocar, gente, tá tudo certo, deu certo. Eu nem precisei alterar o tamanho da banheira, ela ficou aqui, tá tudo certinho, pessoal. Coube tudo, graças a Deus. Então, ó, maravilhoso. E foi isso, né? Vamos fazer um tourzinho rapidinho pra gente ver como é que tá tudo. Basicamente, com esse daqui, o bosque, não tem muito o que falar sobre ele, gente. Eu sei que eu tô falhando na decoração nesse caso, mas prometo que eu melhoro. Então, aqui nós temos esse bosque. Aí, agora, entrando aqui pra dentro, nós temos o quarto, que pra mim foi um dos quartos mais bonitos, gente. Não vou mentir, eu gostei bastante desse quarto, tá bom? Nem falem desse quarto. Eu adorei ele aqui, ó. Ficou muito elegante, na minha opinião. Ficou muito bonito, ficou muito bom. E agora tem berços, ou seja, tava faltando berço pros bebês, agora tem berço, tá bom? E aqui o banheiro que ficou a mesma coisa de sempre, né? Aliás, vamos botar uma janela, pessoal. Janela. Uma janelinha normal. Aqui, alta mesmo. O problema é que ela só... Tudo bem. Pronto, uma janelinha aqui. E foi isso, pessoal. Foi assim que ficou o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Só tenho mais 2 coisinhas a falar antes da gente encerrar o vídeo de fato, pessoal. Falta apenas um único cômodo para encerrarmos essa reforma, que é este cômodo aqui. Que se vocês acompanharam o tour, vocês provavelmente já o conhecem, já ouviram. E ele é um dos maiores aqui, porque tem essa área livre e tem 3 quartos. 2 deles tem uma segunda área.
como vocês podem ver, esse cômodo aqui eu não alterei nada, entendeu? Ele foi o único cômodo da casa, gente, em que eu realmente não alterei nada. Sério, gente, isso aqui já veio desse jeito. Eu não alterei nada. Então, assim, tem muito espaço. Só que tem muito espaço pra minha cabeça. Eu não sei exatamente o que fazer, gente. Eu tenho algumas ideias, mas não tenho tudo. Então, assim, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí que vocês acham que dá pra eu fazer nesse espaço, então comenta, tá bom, gente? É isso, só pra falar esse aviso pra vocês que o próximo episódio da reforma vai ser a reformando esse espaço aqui e vamos ver como é que vai ficar, né? Porque eu não sei se vai dar certo ou não sei como é que vai ficar. Vamos ver, né, futuramente como é que as coisas vão indo, né? Então, eu tenho um segundo aviso também pra falar que basicamente eu vou logo indo pra acampamento enquanto eu falo esse aviso, pessoal, porque senão vai dar um horário errado, né? Nossa, R$3 só que sobraram dessa reforma. Galerinha, o que acontece? Eu infelizmente tô postando esse vídeo no domingo, geralmente eu posto no sábado, então já peço desculpas porque eu acabei só conseguindo postar ele no domingo, mas ontem, porque eu tô gravando essa parte final hoje no domingo, gente. Ontem, no sábado, às 11 horas, teve a inauguração do capítulo 4 do Colorir ou Morrer. Infelizmente, eu acabei esquecendo dessa inauguração, gente, me perdoem por isso também. Eu ia gravar pra vocês a inauguração. Mas isso quer dizer que teremos um novo episódio de Colorir ou Morrer vindo por aí, entenderam, pessoal? Porque agora que eles lançaram o capítulo 4, eu, no próximo final de semana, trarei pra vocês um vídeo do capítulo 4 de Colorir ou Morrer, tá bom, pessoal? Pra vocês saberem como fazer, gente, e tudo mais. E eu também vai ter um bônus aí no final do vídeo. Basicamente, eu dando uma palhinha, né, mostrando, entendendo basicamente como é que funciona o capítulo 4 para vocês já terem uma prévia aí do capítulo 4, assim como eu também já tive uma prévia, tá bom? Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não sai daí porque tem um bônus, tá bom? E é isso, acompanhem o bônus. Então, galera, decidi aqui narrar esse vídeo. Como vocês podem ver, eu tô passando aí pela portinha do capítulo 4. E aí, estava eu, olha só o monstro, como é que ele é, tá? E ele vai aparecer aí. Nessa vez eu não tinha entendido exatamente o que tinha acontecido, mas eu vou explicar pra vocês o que eu entendi da nova regra desse monstro, como é que esse monstro funciona, tá bom, pessoal? Tava indo dando uma explorada, não explorei muito bem o mapa, gente, foi mal, mas eu tava tentando entender como funcionava o monstro. Como vocês podem ver aí, gente, o monstro, ele tava todo vermelho. E eu tava com a tinta vermelha. E eu fui pega. Aí eu fui ler como jogar. Se o monstro ele não tiver da cor que você tá do balde, gente, então você não vai ser pego. Porque se ele estiver da cor que você tá no balde, você vai ser pego se você estiver na parede errada ou na parede certa. Entenderam como vocês estão vendo aí no desenho? Ou seja, eu fiz até aí um teste, ó. Ele tava correndo atrás de mim quando eu tava ali, né? Porque a cor era a cor que ele tava. E aí eu esperei um pouquinho e fui ver de novo, né, como é que ele tava. Eu não sei exatamente como acontece a troca de cor, tá bom, pessoal? Então eu não vou estar sabendo responder isso, mas a gente vai ver com mais detalhes no vídeo sobre o capítulo. Daí quando ele tava com essa cor diferente, vocês viram aí que ele passou direto, entenderam? Então, basicamente é assim que o novo monstro funciona, tá bom? Então eu quero que vocês aí aguardem, pessoal, acompanhem. É só um vídeo de eu fazendo o meu pet mega neon, gente. É só pra poder preencher o espaço. Aguardem o vídeo que eu vou fazer do capítulo 4, tá? Próximo final de semana eu estarei gravando o vídeo do capítulo 4 e publicando aqui. Pessoal, mais uma vez, desculpa pelo atraso, né? Era pra eu ter postado esse vídeo no sábado, mas acabei publicando somente no domingo. Então, aguardem que teremos continuação do jogo Colorir ou Morrer. E agora sim, pessoal, muitíssimo obrigada por ter acompanhado, tá bom? Um beijão, um abração e tchau, tchau, pessoal.